muita gente, né, Fábio, já teve ou vai ter contato com o vírus da herpes ao longo da vida. O problema é que, além do desconforto, a doença ainda gera muitas dúvidas, mitos e até preconceito. Então é hora de deixar a saúde em dia. Saúde em Dia. Oferecimento Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. Pois é, e aqui no nosso estúdio a gente conversa com um médico infectologista, ele que é espetacular quando o assunto é inclusive esse, Fernando Chagas. Seja bem-vindo, viu, doutor? Que alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de a gente poder levar mais uma vez aí informação às pessoas que estão nos assistindo, informações de qualidade no sentido até mesmo da prevenção, nesse período, né, do verão, onde as pessoas saem mais, o contato humano fica muito mais forte. Infelizmente também traz os seus riscos e que a gente possa aí orientar as pessoas para elas se protegerem. Né? Sem dúvida. E claro que você que está em casa pode e deve participar enviando mensagem para o WhatsApp do Correio da Tarde. É o Zap do Correio da Tarde, como a gente chama carinhosamente por aqui, tá? Se você tem dúvidas sobre herpes, já manda aí a sua mensagem no 991050400. Você pode e deve participar. Aproveita que tem especialista aqui na nossa casa. Pois é, a primeira pergunta: o que é herpes e se ela é ou não contagiante? Ela é Como é a forma de contágio da herpes? É babado. Conta pra gente, Fernando. É babado. É o seguinte, Fábio, na verdade, herpes é um grupo de vírus, né? Que dentre os quais acaba se destacando dois tipos, que é o herpes tipo 1 e o herpes tipo 2. Por que se destacam mais? Porque tem como forma de transmissão o beijo, né? O contato pessoa a pessoa. Né? É importante deixar isso claro porque muita gente acaba associando apenas a transmissão sexual. Aí quando aparece aquela lesão típica de herpes, aí a pessoa já culpa o parceiro ou a parceira e não é bem assim, né? A gente tem contato com o vírus da herpes de uma forma muito, digamos, rotineira. A gente até acredita que 80% das pessoas, no geral, possam ter algum tipo de vírus da herpes. E quando ela se apresenta, na verdade, a gente tem que ter cuidado com a imunidade, porque para se apresentar, alguma falha na sua imunidade pode ter acontecido. Por exemplo, é muito comum nesse período do ano se apresentar herpes labial, não apenas por conta do beijo, claro, pode se transmitir com beijo, importante levar essa informação, né? E tem também a doença do beijo, que já é uma outra doença, é um chamado Epstein-Barr, né? Que é a mononucleose. Mas lembrar também que pode surgir pela exposição ao sol. Sim. Né? O sol, ele enfraquece a imunidade, enfraquece as células desse tecido do lábio, que é a mucosa, um tecido muito mais frágil, e pode apresentar uma lesão por herpes. Por isso a importância de não só usar o protetor facial, como também o protetor labial, porque você também vai estar se protegendo de uma aparição do vírus herpes. Pois é, então é mais comum do que se imagina, sobretudo nessa época do ano, né? Muito calor, muita gente junto, né? Então a gente trouxe aqui mitos e verdades também sobre esse assunto herpes, porque os mitos, inclusive, propiciam o próprio preconceito, né, Exatamente. doutor? Já vamos trazer aqui em tela para você ir acompanhando. Mito ou verdade? Herpes não tem cura. Isso é mito ou verdade, doutor? Pois bem, é importante colocar de uma forma assim. A lesão em si tem, óbvio, né? Ela vai embora. Agora o vírus, ela fica na pessoa pro resto da vida, tá? É um vírus que ele se aloja nos nervos. E quando ele, por exemplo, aparece na boca, é porque ficou em algum nervo facial. Quando ele aparece na região genital, existe a herpes genital, que as pessoas sempre associam à transmissão sexual. A transmissão sexual pode, de fato, acontecer, sim, mas muitas vezes, olha, as nossas mãos. Sim. A importância de quando entrar no banheiro, lavar as mãos, inclusive antes, se for pegar no órgão genital, né? Então, quando aparece, a lesão aparece, a pessoa vai melhorar dessa lesão e o vírus volta para nervos que estão ali perto. Infelizmente, ele realmente fica. Por isso, mais uma vez, o cuidado com a imunidade, tá, gente? É quando aparece a lesão, é quebra da imunidade. Alguma coisa aconteceu que a imunidade foi quebrada. Não foi porque seu parceiro ou sua parceira lhe traiu, não. Não é bem assim, tá, gente? Sobre essa questão de transmissão por via sexual, né, doutor? Não chega a ser uma infecção sexualmente transmissível, a herpes? Ela está entre as infecções sexualmente transmissíveis. Muitas vezes porque, de fato, pode acontecer
na relação sexual em si, mas porque a gente precisava colocar de uma certa forma aí para lembrar da presença. Eu vou dar um exemplo, um outro vírus que pode ser transmitido pelo sexo, mas é muito mais difícil, mas tem muito mais chance de transmitir, por exemplo, por um alicate de unha. Por exemplo, a hepatite B e a hepatite C. Sim. Por isso a importância no cuidado com o alicate de unha, não compartilhar, mas pode ser transmitido pelo sexo. Mesma coisa o vírus da herpes, ele pode transmitir pelas mãos e é uma grande forma de transmissão, mas a relação sexual tem um poder incrível, especialmente se a pessoa tiver a lesão. Mas tem aquela coisa, sabe, Bruna, quando a pessoa tem a lesão, como ela dói, né? Como é que ela começa? Começa com as bolhas, depois coça bastante, depois que as bolhas estouram, passa a doer e dói muito, né? E é difícil a pessoa ter uma relação sexual, se bem que no ato da relação, às vezes a pessoa confunde, exagera um pouco da bebida alcoólica e acaba tendo, né? E a importância da outra pessoa exigir a camisinha e observar se tem lesões herpéticas ali, porque você pode se expor novamente ao vírus. Às vezes você nunca teve contato e vai acabar pegando ali. Então, todo cuidado é pouco, né? Sempre conversar com outra pessoa, uma conversa franca tem um valor incrível. Pois é, nós temos mais uma tela aí, coloca, que tem a ver, inclusive, com isso. Coloca na tela, por gentileza. Ó, transmissão pode ocorrer sem as lesões? É curiosa essa pergunta, É uma pergunta maravilhosa, né? O pessoal também, acontece muito com as verrugas também, né? Tem que ter a lesão para transmissão, tá? A questão é que muitas vezes as pessoas não percebem a lesão quando ela não sai de uma forma muito, digamos, forte, muito típica. Não entendi, Fernando. Vou dar um exemplo. Às vezes a lesão só sai com... Isso é difícil de acontecer, geralmente sai com bolhas, coceira e dor. Mas pode acontecer de sair uma pequena úlcera que dói muito pouco ou não dói quase nada, muito pouco mesmo, tá? A pessoa não percebe que é herpes e aí sim pode transmitir. Mas sem lesão nenhuma, não passa, não transmite. Por quê? Porque o vírus fica guardado no nervo. A nossa imunidade garante isso, né? Então, não teria esse problema. Você imagina, quase 80% da população tem o vírus. Se transmitisse, independente da lesão, seria um problema. Acho que 100% já teríamos, né? Acontece muito com, por exemplo, a verruga do HPV, né? Aquele vírus que causa verruga. Toda verruga é um vírus, tá? A prova de que não é apenas a transmissão sexual é que crianças, às vezes, a gente encontra com as verruguinhas nos dedos, né? Que é pelo toque. Para transmitir tem que ter a verruga, tá? Sem a verruga não vai transmitir. Então é importante deixar isso, por quê? Porque você vê a pessoa com a lesãozinha na boca, fulano tem herpes labial. Primeiro, como se ela não tivesse, muitas vezes a pessoa nem lembra que quando ela é criança pôde ter tido a lesão e existia o vírus até hoje. Aí a pessoa melhora, não vou beijar fulano não, que eu vou pegar herpes. Não, gente, não é assim, tá? Enquanto tiver a lesão, obviamente tem um risco, mas depois que a lesão vai embora, o risco também vai. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, inclusive com a sua participação, tá? Tem dúvidas sobre herpes? Manda aí para o zap do Correio da Tarde, é o 991050400. Doutor Fernando fica por aqui um minutinho, tá? Claro. Já a gente volta com mais mitos e verdades.